Olá, eu sou a professora Mônica e na nossa aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre as leis ponderais, que inclui a lei de Lavoisier e a lei de Prost. Mas antes vamos falar um pouco sobre as raízes históricas da origem da química. Podemos dizer que a relação do ser humano com a química iniciou-se por volta de 5.000 anos antes de Cristo, com o domínio do fogo, e até hoje é essencial para o desenvolvimento de processos químicos, industriais e no cotidiano da humanidade como um todo. O fogo ele fornecia luz, aquecimento e proteção contra os predadores e servia para cozinhar alimentos, facilitando a sua ingestão e a digestão. As primeiras tentativas de entender os fenômenos naturais desvinculados da religião ou de forças sobrenaturais surgiram no século V a.C., lá na Grécia. Um filósofo dessa época, chamado Empédocles, de 490 a.C. a 430 a.C., propôs que toda a matéria seria formada por 4 elementos: água, terra, fogo e ar, os quais foram atribuídos os seguintes símbolos. Então aqui nós temos os triângulos, né? Terra, água, ar e o fogo. Então a união desses elementos também formavam, né, as temperaturas, né? Então o ar e o fogo formavam o clima quente, o fogo e a terra formavam o clima seco, a terra e a água formavam o clima frio e a água e o ar formavam o clima úmido. Seguindo, né, os conceitos de Empédocles, os alquimistas da época eles trabalhavam arduamente na tentativa de obter ouro a partir da combinação de outros metais. Se tanto o chumbo como o ouro eles são formados por fogo, ar, terra e água, não seria possível ajustar as proporções desses itens formadores, desses metais, de tal forma que o obscuro e comum chumbo pudesse ser transformado num outro metal, precioso e brilhante, como o ouro? Eles acreditavam que a pedra filosofal teria a propriedade de executar tal transmutação. Além disso, os alquimistas também estavam interessados em produzir o elixir da longa vida, que tornaria o ser humano imortal. Então aqui na imagem ao lado, a gente tem a prata, né, como um metal, que seria transformado aí pela pedra filosofal, ela seria aquecida, né, na mistura, e ela transmutaria, no caso, a prata em ouro. Então essa era a ideia, né, e o propósito dos alquimistas. Aqui nós temos a participação de vários filósofos gregos aí no entendimento aí das leis naturais, né, de como que a natureza funciona. Então esses filósofos gregos eles foram os pioneiros no mundo ocidental na elaboração de teorias para explicar a natureza do mundo e as nossas relações com ele. No entanto, né, os filósofos eles divergiam sobre os seus pensamentos e ideias e teorias também, então nem todos concordavam. Então nós temos aqui Tales de Mileto, de 625 a 547 a.C., Aristóteles, de 384 a 322 a.C., Leucipo, no século V a.C., e Demócrito, de 470 a 360 a.C. Eles mais ou menos passaram-se quase 2.000 anos, né, até que novas teorias fossem aceitas e elaboradas. Então, mais ou menos há 400 anos antes de Cristo, os filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, eles propuseram que toda a matéria era constituída por pequenas partículas indivisíveis denominadas átomos. A gente já falou um pouco sobre o que são os átomos, né? Então, a partir desse momento, com essa ideia, né, de que toda a matéria é formada por átomos, outros estudos começaram a ser realizados e nós vamos falar sobre um desses estudos que são as leis ponderais. Então, as leis ponderais, elas são a lei da conservação da massa, que fala que a massa do produto é igual à massa do reagente, e isso daí é uma reação química feita num sistema fechado,
E temos as leis das proporções múltiplas, feita por Prost. Nessa reação, ela diz que a primeira ordem tem todas as suas quantidades proporcionais a todas, ou seja, a proporção de uma reação, se eu quiser fazer uma nova reação, para que tenha o mesmo resultado, a gente tem que aumentar a composição dos reagentes na mesma proporção. No caso, aumentar ou diminuir, para que a gente obtenha o mesmo produto. Então, a lei da conservação das massas, ela foi proposta por volta de 1775 e foi a primeira das leis das combinações químicas, ou leis ponderais. A segunda lei foi proposta em 1799 pelo químico francês Joseph-Louis Prost, que é a lei das proporções definidas. Aqui a contribuição de Lavoisier com a lei da conservação das massas, que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, isso significa que em uma reação química a matéria não é criada e nem destruída, apenas transformada. Então Lavoisier, ele foi o pai da química, ele introduziu o uso da balança nas pesquisas químicas, que é um procedimento experimental que garantia a comprovação de diversas teses, como a lei da conservação das massas de sua autoria. A partir do trabalho de Lavoisier, os estudiosos começaram a perceber que os fenômenos químicos apresentavam certas regularidades, às quais foi dado um tratamento matemático, permitindo que fossem expressas na forma de leis. Genericamente, essas leis que relacionam as massas são denominadas de leis ponderais. Aqui nós temos o exemplo da lei de Lavoisier, que nós já vimos, para a gente recordar, que em um sistema fechado a quantidade de matéria não é alterada. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, e essa ideia deu origem à química moderna. Então, aqui no exemplo que nós temos a reação do carvão ou grafite com o gás oxigênio, e ele vai resultar aqui no gás carbônico. Nós temos a quantidade de átomos participantes dos reagentes é igual dos produtos, e também essa mesma quantidade em massa. Nós temos 12 gramas de carvão com 32 gramas de gás oxigênio, que resulta em 44 gramas, ou seja, a soma dos reagentes é igual ao produto final. Nessa outra reação, nós temos aqui a formação da molécula de água, nós temos o gás hidrogênio na sua proporção e reagindo com o gás oxigênio, que vai formar a molécula de água, a quantidade de átomos presentes é a mesma dos reagentes, e a massa também. Eu tenho 4 gramas de hidrogênio mais 32 gramas de oxigênio, que resulta em 36 gramas da molécula de água, provando aí, no caso, a lei da conservação das massas. O experimento que Lavoisier fez para comprovar essa lei da conservação das massas foi esse aqui. Ele pegou o óxido de mercúrio, né, que é um componente vermelho, ele pesou, né, esse componente antes da reação, e após o aquecimento dele, que durante o aquecimento existia a presença do gás oxigênio, né, durante esse aquecimento, em um sistema fechado, né, que todo experimento é feito num sistema fechado, ele obteve como resultado o mercúrio prateado mais o gás oxigênio, que é incolor. Então aí todo o procedimento foi pesado antes e depois, e com isso ele conseguiu provar que num sistema fechado a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Continuando, né, os seus estudos e as suas ideias, veio a lei de Prost, ou lei das proporções definidas, que fala que as substâncias elas reagem sempre em uma mesma proporção. E se isso ocorre, significa que a composição química de uma substância ela deve ser estabelecida em uma relação fixa de massas entre os átomos dos elementos que a compõem. Como eu disse, né, mudando, né, uma quantidade, eu tenho que mudar a quantidade de todos os outros componentes. Aqui nós temos uma reação química do carbono mais o oxigênio, que resulta em gás carbônico. E temos 3 experiências, né? Na primeira experiência, nós temos 3 gramas de carbono,
mais 8 gramas de oxigênio, que resulta em 11 gramas de gás carbônico. Comparado o primeiro experimento com o segundo, a gente pode observar que houve um aumento, né, da quantidade. E aí, essa quantidade corresponde à proporção de 2. Então, o que que acontece? Se eu aumentei a quantidade de carbono, eu tenho que aumentar a quantidade de oxigênio também. E automaticamente eu vou obter um produto na mesma proporção. Comparando o primeiro experimento com o terceiro, nós podemos observar que houve um aumento de 3 vezes a proporção. Então, todos os elementos do terceiro experimento, comparados com o primeiro, eles estão 3 vezes uma quantidade maior. Aqui nós temos um exercício onde a gente vai utilizar as leis ponderais. Então, na primeira experiência, a gente vai usar a lei de Lavoisier. Então, nessa mesma reação, né, do carbono mais o gás oxigênio, a gente não tem o produto, que está representado aqui com a letra X. Então, a gente não tem o produto. Usando a lei de Lavoisier, que diz que a soma dos reagentes é igual ao produto, nós conseguimos obter o produto, que é 44 gramas. Agora, no segundo experimento, a gente vai usar a lei de Prost, que fala que as proporções elas permanecem constantes. Então, aqui eu vou comparar o primeiro experimento com o segundo experimento. E vamos ver qual foi a proporção que ele aumentou ou diminuiu. No caso aqui, a proporção ela aumentou, né? De 12 gramas ela foi para 36 gramas. Mas quantas vezes ele diminuiu? Para eu saber essa proporção, basta eu dividir, né, o valor do segundo experimento pelo valor do primeiro, que é 12 gramas. Ou seja, a gente sempre divide o valor maior pelo menor, que a gente vai achar a proporção que ocorreu a alteração. No caso aqui, foi para maior, então aumentou 3 vezes. Então, para eu descobrir o valor do gás oxigênio aqui da fórmula, representado pela letra Y, basta eu fazer a multiplicação de 32 por 3, que é a proporção que aumentou no segundo experimento. E nós vamos obter a quantidade de 96 gramas. E assim a gente consegue descobrir os elementos que estão faltando no nosso experimento. Se eu quiser tirar a prova real, eu posso somar, né, o reagente e ver se realmente vai dar o que temos no produto final. Nesse outro exercício, uma reação de nitrogênio mais o oxigênio, nós temos o dióxido de nitrogênio. Nós temos aqui várias situações, né, vários elementos faltantes que a gente vai descobrir no exercício, usando então as duas leis ponderais. Aqui, a soma dos reagentes é igual ao produto final, que nós obtemos 28 gramas de nitrogênio mais 80 gramas de oxigênio, resulta em 108 gramas de dióxido de nitrogênio. Para eu descobrir os outros elementos faltantes, eu vou comparar o primeiro experimento com o segundo e ver qual foi a proporção que ele se alterou. No caso aqui, 80 para 20, ele diminuiu, né? Quantas vezes ele diminuiu? Então, eu vou fazer a divisão de 80 por 20 e vou obter a proporção de 4. Essa proporção é a quantidade que nós vamos utilizar para definir aqui os outros elementos que estão faltando. Então, para eu saber qual a formação, a quantidade em gramas de dióxido de nitrogênio formado, basta eu dividir o 108 do primeiro experimento por 4, que eu obtenho a quantidade em gramas, que é 27 gramas. No caso do nitrogênio, a gente vai dividir o 28 gramas do primeiro experimento por 4 e vamos obter a quantidade de 7 gramas do segundo experimento. E assim a gente consegue determinar as quantidades de todos os reagentes da fórmula. Nesse outro exemplo, a reação de cálcio mais oxigênio resulta em cal virgem. Vamos usar também as mesmas leis. Só que nesse exercício, o elemento faltante no primeiro experimento não é o produto final, é um dos reagentes. Mas a gente pode usar a informação que nós temos do produto. Então, eu vou pegar o produto menos o primeiro reagente, automaticamente eu vou descobrir, né, o valor do oxigênio que está faltando.
No caso aqui é uma equação de primeiro grau simples, né? Então 56 menos 40 é igual a 16 gramas de oxigênio no primeiro experimento. Para eu descobrir os outros elementos faltantes, eu vou comparar o segundo experimento com o primeiro. Então, de 16 gramas para 32 gramas de oxigênio, a quantidade aumentou, mas em qual proporção? Aí nós vamos dividir 32 por 16, aumentou na proporção de 2. Então, nós vamos usar essa informação e vamos multiplicar 56 gramas da cal virgem, que é o produto, por 2, e vamos obter a quantidade do produto formado, que é 112 gramas. Também vamos usar essa informação para descobrir o valor do cálcio do reagente. 40 vezes 2, nós obtemos aqui a quantidade em gramas do cálcio. Como vocês podem observar, essas leis ponderais a gente consegue definir as quantidades porque nessa lei ponderal determina que as quantidades em massas elas são proporcionais, né? Por isso a gente consegue fazer esses cálculos matemáticos. E a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês bons estudos, estudem bastante, refaçam os cálculos dos exercícios que vocês têm e nos vemos na nossa próxima aula.